Eu vou destacar agora o seguinte, o Canal do Boi e o Agrocanal têm uma parceria do Genética BR e @Play, que são programas do SBA, com as fazendas Seriema, que fica localizada em Guia Lopes da Laguna, Mato Grosso do Sul, e fazenda Boi de Ouro, em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Essa parceria significa ou permite uma venda permanente de sêmen e de reprodutores Nelore PO, avaliados pelo programa da Embrapa Gado de Corte, que é o GenePlus. E eu recebo aqui o titular das duas fazendas, Dr. José Augusto Foleto, que vocês conhecem bastante aqui na nossa programação, pelo menos 20 anos aqui conosco. Tem época que mais presente, tem época que nem tão presente, mas Dr. José Augusto, ele começou na programação aqui do Canal do Boi como acasalador das 7 Estrelas Embriões, que hoje é a 7 Estrelas Patrimônio Genético, grande empresa selecionadora da raça Nelore do Brasil. E nós tínhamos um programa aqui no Canal do Boi, cerca de 20 anos atrás, Dr. José Augusto, que era a venda diária de embriões das 7 Estrelas. Era um grande sucesso. Dr. Zé Augusto, melhorista, médico veterinário, é quem fazia os acasalamentos e dava assessoria técnica a 7 Estrelas. E ele tem os seus projetos próprios, eu citei as duas propriedades, e essa parceria é de venda permanente de touros Nelore, de sêmen de um touro que foi avaliado na Embrapa o ano passado, foi muito bem avaliado, pelo GenePlus. E mais do que isso, eu vou dizer até agora, doutor José Augusto, obrigado pela presença mais uma vez, não é venda permanente de reprodutores e de genética, mas venda de conceitos de seleção que você tem muito para oferecer. Obrigado pela explanação. Algumas regiões do país ainda é dia, outras noite. Então, boa tarde, boa noite, você telespectador. Hoje é o dia da independência e o dia do trabalho também, que nós estamos aqui. É feriado, eu, você, toda a equipe aqui trabalhando, procurando entreter, levar informações e comercializar para o produtor de todo o Brasil. Obrigado pelas suas belas palavras que você disse a meu respeito. Então, eu trabalho já a longa data na pecuária, com melhoramento genético, e é uma constante evolução em conceitos, como você acabou de citar, vim aqui falar sobre conceitos de tamanho de animais, conceitos de criação. Hoje fala-se muito do animal de produção, e falar em produção também precisa falar sobre temperamento. Não existe você melhorar a produtividade sem você fazer um trabalho de temperamento. Eu vou citar para você, já que você citou o passado, a minha tendência agora é começar a falar de presente e futuro. Mas falamos do passado, vou lembrar uma visita no meu período de 7 Estrelas, no nosso estande em Uberaba, uma equipe, um povo que estava do México visitando o Brasil, conhecendo a nossa pecuária, e eles citaram o México na década de 30, houve uma reforma agrária muito grande no México. Então, predomina nos Méxicos as pequenas propriedades. Uhum. E ele citou para nós que ele trabalhava com Brahma no México, porque o Nelore era um gado muito reativo. E ele, como eram as propriedades pequenas, ele pulava a cerca muito para o vizinho e ele selecionava a raça Brahma. A raça Brahma, existe algumas particularidades, que tem as patas maiores, é um animal que ele se locomove com um pouco mais lentidão que o Nelore. Então, em função disso, acaba interferindo no temperamento. Mas, no decorrer desses anos, eu fiquei atento àquilo que ele falou, do animal Nelore ser mais reativo. Isso tem 25 anos. Nesses 25 anos, evoluiu muito todo o processo de bem-estar animal no país, em todos os segmentos, não só dentro da pecuária de corte, né? No suíno, esse conceito do bem-estar, na verdade, tem isso, é 20, 25 anos. Né? Exatamente. Começou a se solidificar. E na época, nós, na 7 Estrelas, fizemos uma parceria
com o professor Matheus Paranhos, que é da Unesp de Jaboticabal. Hoje uma referência nessa questão? É uma referência, foi um mestre para mim. Então eu tive por praticamente 2 anos uma aula particular com ele. E eu comecei a aplicar os conceitos da seleção por temperamento nas minhas propriedades, há mais de 20 anos. Então eu trouxe imagens, porque é importante não só nós falarmos, ter ilustração para quem estiver acompanhando o trabalho que nós temos feito. Além do trabalho de melhoramento, de peso, de desempenho, de acabamento, de carcaça, optamos por animais de frame mediano, vou falar isso quando apresentar o Triton, mas paralelo a isso tem um trabalho de seleção para temperamento e o animal você observa que também, você tirando os animais mais reativos, você consegue fazer uma seleção para essa característica. Nós temos aqui, Zé Augusto, um VT produzido pela nossa companheira Rosa Cabral, que gravou lá exatamente. Na sua fazenda. Isso. Nós vamos pegar um trecho desse VT, viu, Aiene? Vamos rodar só um trechinho desse VT, porque nós temos muitas coisas para mostrar. Uns 2 minutos e meio mostra bem esse trabalho. Exatamente. Vamos rodar só a parte inicial desse VT. E eu já volto aqui a conversar com o Dr. José Augusto, porque o destaque dele nessa entrevista é a seleção que ele faz para temperamento. Vamos ver. Vai sair no grupo, vai lá pro outro lado e elas ficam tranquilas. Tem esse negócio de atropelamento para seguir as outras, não. Elas ficam aguardando a vez delas. E tá tudo bem. O gordinho. Diariamente, assim, que traz no curral, é só assim que nós mexemos. Interessante que até o tom de voz é baixo. Sim, com elas também. Sim, para elas entenderem a gente, né? E a gente poder entender cada vez mais elas também, né? Para ficar legal o serviço. E elas entendem, né? Entende, são sabidas, hein? Essas novilhas, nós iniciamos um trabalho de reprodução no início da estação de monta. Todas elas foram submetidas à inseminação artificial 2 vezes e depois submetidas a repasse por todo. O diagnóstico de gestação, feito o diagnóstico de gestação, as fêmeas vazias, nós não olhamos a avaliação genética dela, o pedigree, a genealogia, as informações complementares. As vazias vão todas para descarte. Então nós ficamos só com as prenhas, buscando cada vez mais um trabalho voltado para a fertilidade. A novilha ela se torna primípara, depois uma vaca adulta, e toda essa sequência nossas fêmeas têm em média 1 ano de intervalo entre partos. Iniciamos o trabalho nessas fêmeas jovens. E além do trabalho de reprodução, que a gente procura buscar com muita rigidez. Bem. Ali eu ia falar do temperamento. Né? Do temperamento, então, nós, como eu disse, eu rodei apenas um trecho inicial dessa bela reportagem da Rosa Cabral e nós cortamos exatamente no momento em que ele iria falar sobre essa seleção pelo temperamento, mas ele está ao vivo, Isso. Então ele vai... Eu prefiro que você fale aqui. Você tem uma nota, né, um score para avaliar o temperamento. A sequência da matéria eu ia mostrar a aproximação. Mas lá eu estava fazendo apenas um exemplo. O trabalho de avaliação de score de temperamento é dentro do mangueiro, o animal... Tem essas imagens? Não, essa imagem não tem. Então, imagem não tem. Como que é feito? Porque existe toda uma técnica. Não é hoje você acordou de bom humor, você chega lá, encostou no animal, opa, ele tem nota 1 ou nota 5. Não é desse formato. Você leva o animal até o mangueiro,
você coloca o animal individualmente dentro de uma manga, num espaço físico, e você entra no mangueiro com esse animal. Apenas você e o animal. Você faz uma aproximação desse animal. Se nessa aproximação você chega a encostar o braço, você passa a mão nesse animal, ele recebe a nota 1, seria baixa reatividade. A nota 2 está você e o animal, você e o bezerro ou o sobriano. É importante que nós fazemos 2 vezes essa avaliação, ao desmame e ao sobriano, e sempre junto com a Embrapa. Nós fazemos em conjunto com a Embrapa essa análise. Então a nota 1 eu citei, encosta a mão no animal. O nota 2, você se aproxima. Quando você vai encostar a mão nele, ele se afasta, não deixa. Mas também é muita baixa reatividade. O nota 3, a pontuação, o conceito 3, você se aproxima do animal, mas ele sempre continua se locomovendo. Ele não permite que você não chegue. permite, mas andando bem tranquilo. Essa é a nota 3. O nota 4 não deixa você se aproximar. E o nota 5 investe em você. Ele é o animal que vem para o enfrentamento. Hoje eu posso dizer que nós não temos dentro da nossa propriedade animais que vêm para o enfrentamento. Esse Porque quem está dentro da de 3 fazenda, para cima você descarta? o 4 continua em análise. Se na próxima avaliação ele continuar no 4, nós descartamos. Ele pode evoluir para o 3. Para 2 ele nunca fica. Então ele sempre está em análise. Pode ser descartado ou não. Porque o temperamento existe, que nem eu te falei, todo um critério para ser feito. Não adianta, quem trabalha com fazenda sabe. Para você lidar bem com gado, você tem que ser no início da manhã. Então você vai, trabalha, o animal está de bom humor, está tudo tranquilo. Você vai fazer essa análise de temperamento, 4 horas da tarde, que foge da rotina do animal, não vai dar certa avaliação, entendeu? Então existe todo um trabalho, seria igual acontece com a gente. Eu ligar na tua casa 3 horas da manhã para te falar bom dia, eu não sei o que eu vou ouvir, você entendeu? E o animal é mais ou menos assim que ele é condicionado. Qual o horário que ele vai ao mangueiro? Ele vai ao horário, normalmente você trabalha de manhã ou no início da tarde. Então você faz essas avaliações nos horários que eles são condicionados, você entendeu? E aí você consegue a classificação correta no conceito das pontuações. Você separou imagens, eu vou pedir para mostrar, fotos, né? Tem fotos, tem um vídeo Vamos lá na colocar, fazenda, então, que eu que fiz com o celular, você entendeu? Vamos rodar então? Vamos rodar um pouquinho a Iene, Samuel, e o Folheto pode continuar falando sobre isso também. Eu mostrei uma vez uma foto aqui, quando eu apresentava o Zebu para o Mundo aí. Essa foto fez sucesso, Zaidan. Nós mostramos essa imagem aqui com você tem 2 anos. Foi. E o criador viu essa fotografia e na semana seguinte, ele viu o teu programa e na semana seguinte ele ia na fazenda comprar touros. Falou, eu quero comprar aquele touro que a mocinha está me encostando a mão nele. Ele Essa falou, mocinha é sua filha? É minha filha, a Fernanda Folheto, ela está estudando medicina e ela estava comigo na fazenda, ela saiu andando, quando eu vi ela estava no meio dos touros, ela tem essa sensibilidade e eu bati uma foto casual, ficou muito bonita, então demonstrou um garrote sobreano, esse trabalho que nós fazemos na fazenda. Esse é nota 1. Esse aí é nota 1, esse aí é nota 0, não é nenhum, esse aí é nota máximo de reatividade. Quem comprou esse touro foi um companheiro nosso, Carlos Vilaça, tem fazenda lá em Miranda, ele e a esposa dele, Magali, são parceiros nossos, já é fidelidade, ele que adquiriu esse reprodutor. Então isso demonstra bem o temperamento, como você disse, a pontuação nota 1. Tem mais um vídeo também, Iene, vamos ver se a gente roda. Estamos chegando já ao finalzinho desta edição especial do Mais Pecuária. Olha aí. Esse vídeo eu fiz 60 dias. Esse é o Adolfo Pereira, é de Guia Lopes, cliente meu de touro, ele adquiriu esse reprodutor, e o filho dele, o Guilherme. Olha só a aproximação. Isso, ele não é acostumado com essas pessoas, esse touro, com uma criança, e olha a aproximação. Eu falei para ele, se puder voltar aquele vídeo,
Falei, Adolfo, eu te asseguro, pode trazer teu filho próximo desse animal. Vocês podem ver a imagem, é um touro a campo, não é animal de exposição. É um touro a campo, onde ele deixou fazer essa aproximação. Isso, constantemente, quem visita a nossa propriedade e vê os nossos touros, ele consegue... A maioria dos nossos animais, eu posso citar, 80% são notas 1 ou nota 2, o Zaidan. Então é um trabalho que me deu muita satisfação o resultado que nós conseguimos na seleção com esse trabalho. Você vê, é impressionante, né, a imagem, e dá para ver que esse animal é a campo. Eu fiz com o meu celular, queria mandar um abraço para o Adolfo, para o filho dele, que fizeram a visita e adquiriram o produto nosso nessa ocasião. Isso, pode voltar para cá, Aiene, por favor. Bom, você citou agora há pouco, fora do ar, e vamos mandar um abraço então para o senador Levi Dias, que acompanha você disse que ele está acompanhando a nossa programação. Um abraço então. Me ligou agora há pouco, disse que não perde aqui a programação, sempre está se atualizando com informações. Senador, um grande abraço para o senhor, tenho um carinho especial, foi parceiro muito tempo, tanto na fazenda dele como na época das 7 Estrelas. Tem um trabalho de pecuária com suinocultura muito moderno, muito pujante. Um grande abraço para o senhor. Valeu, Levi Dias. Bom, vamos falar dessa parceria, que é o objeto da nossa conversa, Isso. a parceria do condomínio Seriema com o Genética BR, @play, venda permanente de sêmen e de reprodutores Nelore avaliados pelo Geneplus. Vamos colocar na tela o touro que tem sêmen à venda, e eu queria que você falasse dele. O Triton, né? Triton. Para finalizar o temperamento, esse touro recebeu nota 1 em reatividade para temperamento, e nós mostramos o temperamento como docilidade. Mostramos uma criança se aproximando, uma mocinha, e mais o temperamento é muito importante para a produtividade. Quem faz confinamento sabe disso. Os animais que são menos reativos se aproximam mais rápido do coxo, então, consequentemente, acabam primeiro. As fêmeas que dentro do mangueiro são mais tranquilas, os índices, se você fizer uma anotação e observar, elas também têm um índice de fertilidade melhor. Então, um bom temperamento dá resultados positivos na produtividade. E esse touro é nota 1 para o temperamento. Na coleta de sêmen, o tratador que leva ele para a coleta diz que é um dos touros mais mansos dentro do trabalho. Isso passa para os filhos? Isso eu tenho observado na prática que transmite. É muito interessante, Zaidan, que quando o bezerro nasce, no gado puro, na orelha esquerda, todos os animais pior. A orelha esquerda tem a numeração dele, que está marcado na perna, e na orelha direita o número da mãe. O animal de baixa reatividade, na hora que vai fazer a tatuagem, ele não se mexe. Aquele que é mais reativo, você tem que conter, pelo menos o focinho, ele consegue contorcer. Então, é muito transmissível. Esse touro, Zaidan, ele é de frame mediano, é o trabalho que a gente faz nesse sentido. O animal de frame mediano coincide algumas características. Largura dorso-lombo, convexidade de musculatura de posterior, arqueamento de costelas, a tendência a ter um palmo a mais. É um animal que se aproxima da linha de trabalho que o Angus faz. Eu vou comparar assim duas raças distintas que têm trabalhos bem diferentes. O Angus e a raça quianina, dentro das raças europeias. O Angus é um animal de tamanho mediano e o quianina é raça grande. A nossa seleção é para esse modelo animal. Animal de tamanho mediano, onde prima pela velocidade de ganho de peso, mas onde ele tem as suas peças muito equilibradas, muito avantajadas, mas de frame mediano. Quem está fazendo a venda é o @play, Genética BR. Isso. Eu vou encerrar a entrevista com o Dr. José Augusto Foleto. Pode colocar mais um pouquinho, por favor, os contatos.